Queridos, vamos começar a mensagem dessa noite lendo 3 textos. Vamos começar lendo Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23. Os irmãos também podem abrir Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. E podem abrir também no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. São 3 textos que nós vamos usar como o fundamento daquilo que nessa noite será tratado. Embora nós vamos ler muitos outros textos, né? Mas esses 3 são os fundamentos, são os textos de base daquilo que queremos falar. O primeiro texto é João capítulo 17, versículos 21 a 23, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, atentem para esta porção de João 17, que é o coração dessa oração de Cristo, a oração sumo sacerdotal de Jesus, em que ele ora pelos seus discípulos, ele ora pela igreja. Ele ora primeiramente pelos apóstolos, que eram aqueles primeiros que receberam a revelação do Pai, aqueles a quem o Pai havia dado ao seu Filho, e agora esses primeiros haveriam de pregar o Evangelho em todo o mundo, porque a ordem para pregar o Evangelho a todo mundo é uma comissão apostólica. Os apóstolos são enviados a pregar a palavra. Jesus disse então que o Pai guardasse aqueles apóstolos, aqueles primeiros, e também guardasse a todos quantos haveriam de crer em Cristo por meio da pregação dos apóstolos. Essa é a informação que nós temos no capítulo 17 de João, versículo 20. Jesus dizendo: não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então ele está orando pela igreja, está orando pelo corpo de Cristo, orando pela noiva de Cristo. Orando então por essa noiva, orando então pelo corpo de Cristo, orando pela igreja. Eu digo noiva e corpo, não tem essa expressão aqui em João 17. Mas se ele ora pelos apóstolos e por aqueles que haveriam de crer, por intermédio da pregação do Evangelho, mediante os apóstolos, ele está orando pela igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja é a noiva de Cristo. Então, orando pela igreja, orando pela noiva de Cristo, Jesus disse: olha, eu oro pela unidade deles. Cristo ora pela santificação da igreja, ele ora pela glorificação da igreja, ele ora pela unidade da igreja. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, o aperfeiçoamento dos santos só se dará mediante a unidade. Ou seja, nós vamos observar que essa oração de Cristo, ela não se restringe e não se limita à igreja. Na verdade, ele está orando pela igreja por uma razão muito simples. Ele diz: olha, Pai, quando a igreja, todos, forem um, quando eles forem aperfeiçoados na unidade, o que acontecerá? Qual vai ser o resultado? Versículo 21, lá no finalzinho: para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, aí diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, qual será o resultado? O mundo crerá e o mundo conhecerá. Ou seja, observe que a igreja é como se ela fosse formada por um grupo de primícias, ou por um grupo de primeiros.
Na verdade, o Evangelho, ele visa o mundo inteiro. O Evangelho não é uma propriedade da igreja. Na verdade, essa visão, ela é uma visão tanto antiga quanto equivocada.